Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje eu vou mostrar aqui como que a gente faz para criar um indicador que vai puxar a VWAP do dia anterior para plotar uma linha de suporte e resistência no dia atual. Antes de falar aqui sobre o indicador, quero agradecer o pessoal que deixa o like nos vídeos, se inscreve no canal. E se você quer desenvolver a sua estratégia personalizada comigo, regra de coloração ou indicador, o meu contato de e-mail está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. Bom, eu vou fazer primeiro aqui uma breve explicação de qual que é a ideia desse operacional, né, de utilizar esse indicador, e depois eu vou mostrar aqui como que a gente faz para desenvolver. Se você não tem interesse em aprender essa parte de desenvolvimento e quer apenas o indicador, o download dele vai ficar ali na descrição do vídeo. Então você pode baixar ali na nossa pasta do Google Drive, que tem outros indicadores também gratuitos para você testar e utilizar. Beleza? Bom, a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, a virada aqui do dia 18 para o dia 19 num gráfico do índice, né? E essa linha que eu tenho aqui é a VWAP, tá? Eu já inseri ela aqui. E veja que no momento em que acaba o dia, né, acaba também a VWAP, né? Porém, a VWAP do dia anterior, nesse caso aqui, ela serviu como uma linha aqui de suporte e resistência, né? Para que o mercado viesse até ali, fizesse um toque, né? Fizesse um segundo toque e caísse, tá? Então nosso objetivo vai ser o que com esse indicador? Fazer essa plotagem aqui que eu fiz agora de forma manual, fazer ela de forma automática, né? Isso dá para utilizar de diversas formas, tanto para automatização como também para a gente fazer um estudo, né? De repente olhar vários dias, ver se teve outros dias em que a VWAP pode ter servido aqui como uma linha de suporte e resistência, né? Tanto para operar contra como para operar um rompimento, né? Aí vai do seu estudo, tá? E o objetivo nosso então é que isso seja feito de forma automática. Então vou mostrar aqui um pouco na parte de programação como que a gente vai fazer para criar isso aqui. Primeiro a gente vai abrir o editor de estratégia, aqui em estratégias, editor de estratégia. Por padrão ele vai vir aqui já com esse pequeno texto. A gente pode apagar tudo isso aqui, porque a gente não vai utilizar, tá? E vamos deixar apenas aqui o primeiro begin o primeiro e o último end, tá? E o que a gente vai criar aqui? Eu gosto de criar dessa forma porque eu acho que fica mais organizado, tá? Mas cada programador tem sua forma. Então eu gosto sempre de criar variáveis para os indicadores que eu vou utilizar. Então eu coloco aqui o var, tá? E aqui eu vou criar uma variável para minha VWAP, que eu gosto de colocar sempre um V na frente, então eu vou chamar ela de VWAP. E eu vou criar outra variável chamada a linha, VLinha, que é onde eu vou salvar o valor que eu vou fazer essa plotagem, né, desse desenho aqui, ó, que eu fiz aqui de forma manual, utilizo até um retângulo, né, mas seria para fazer uma linha exatamente no valor que essa VWAP ficar no último candle do dia. Então essas duas variáveis, elas são para nós aqui o tipo float, porque elas podem ser valores quebrados aqui, né? Veja que aqui tá 28.891. Então valores quebrados, né? No caso fosse dólar, né, poderia ser um valor com vírgula ali, né? Então sempre float para valores de preço, valores que podem ser quebrados. Então criado aqui as duas variáveis do tipo float, a gente vai agora puxar os dados da VWAP. Tá? Então a variável VWAP, ela vai receber a nossa VWAP. E a VWAP, ela tem aqui uma parametrização que a gente pode escolher. Tá? Então a VWAP, nesse parâmetro periodicidade ali, que é um número inteiro, eu posso colocar 0, 1, 2 ou 3, que equivale a VWAP do candle com 0, 1 seria a VWAP diária, 2 a semanal e 3 a mensal. Tá? Então vamos colocar 1 porque a gente quer a VWAP diária, tá? Para fazer um teste e saber se os valores da VWAP estão corretos, tá? Nós vamos fazer uma plotagem aqui da nossa variável chamada VWAP. E aí nós vamos mandar executar aqui. Deixa eu botar um gráfico de 1 minuto também aqui. Vamos mandar executar aqui, ó, para ver se ela vai fazer o desenho correto. Aqui já vai uma dica, né?
Às vezes o desenho ele fica aqui em uma nova janela no editor de estratégia, mas a gente pode clicar nesse botãozinho aqui em cima, ó, para jogar o desenho para o gráfico, tá? Então aqui ele está mostrando a VWAP agora diária. Veja que ele mostra inclusive aqui a transição de um dia para o outro, né? Fica uma coisa meio estranha aqui, mas enfim, o objetivo aqui é fazer a parte de desenvolvimento. Então esse aqui era o dia que eu estava olhando no gráfico ali, que respeitou bem certinho como um contra-tendência, tá? E não como um local de rompimento. Então é esse dia aqui que eu quero olhar, né? Se ficou de acordo aqui com o meu desenho, né? Então pelo jeito ficou, né? Deixa eu apagar esse estudo aqui. Esse aqui é um teste que eu sempre gosto de fazer, né? Observar se o indicador que eu estou capturando, tá? Ele condiz aqui com o indicador que está sendo utilizado pelo próprio Profit, tá? Então validamos aqui, tá o mesmo desenho, tá legal. Então voltamos ali o que a gente vai fazer. Então nosso objetivo é que na virada do dia, né, eu consiga capturar esse valor e fazer uma linha aqui, né, que vai ser interpretada aqui como suporte e resistência. Então como que eu faço isso? A gente vai tem várias formas de fazer, tá? Eu vou fazer da forma que eu considero que seria mais interessante dentro das boas práticas para que funcione em qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, enfim, que consiga ser um indicador bem usual. Então nós temos esse candle aqui, ó, que é o último candle do dia, e a data dele é dia 18 de janeiro. E o primeiro candle do dia 19, a data dele obviamente é dia 19. Então a gente pode pegar esse momento aqui, né, de troca de data, certo? Para fazer a captura do dado do indicador. Tá? Então como é que a gente faz isso? Vou criar uma condição aqui. Se a data do candle atual for diferente da data do candle anterior, tá? E aí aqui eu vou colocar em inglês, tá? Date. Então se a data do candle atual é diferente da data do candle anterior, esse aqui é o símbolo de diferente, tá? O sinalzinho de menor junto com o sinal de maior. Então, o que eu vou fazer? Vou capturar o valor da minha VWAP. Exatamente nesse ponto aqui eu quero capturar o valor. Por isso, duas variáveis, tá? Uma que traz o indicador normal e essa aqui vai ser a variável que eu vou capturar ele. Então aqui eu vou escrever que V' vai ser igual a VWAP, tá? Nesse momento da troca do dia. Tá? Feito isso, vou estar capturando o valor da linha. Agora eu vou pegar esse plot aqui, ó, tá? E vou dar até um Ctrl V aqui. E vou criar um plot 2 da minha variável linha, tá? Para eu saber se esse valor aqui está sendo puxado no momento correto, né, pelo indicador. Então vamos ver como é que isso aqui vai se comportar, tá? Então, ó, veio aqui, teve a troca do dia, ele puxou o valor da VWAP. Só que olha só, ele puxou o valor da VWAP do dia atual, né, do nosso candle 0, tá? Então aqui na verdade eu tenho que puxar o valor da VWAP do candle anterior, tá? Então para ele conseguir puxar do dia anterior. Vamos executar de novo aqui e ver. Pronto, ó. Agora ele puxou certinho aqui, né? Desse candle aqui ele puxou o valor da VWAP, tá? E essa linha que vem aqui do dia anterior, ela é a linha que ele puxou lá de mais um dia para trás, né? Onde fechou o candle ali, ele começou a puxar aquela linha. Então como que a gente faz agora para melhorar um pouco esse desenho, né? Aí nós temos algumas opções novamente, né? Podemos utilizar horário, né, e outras coisas. Mas eu gosto de utilizar um sistema que, quando eu não estou capturando o valor do indicador, né, eu também não faço a plotagem. Então eu simplesmente vou transformar essa condição aqui, ó, em uma condição que vai ser a seguinte: se a data está sendo trocada, eu vou capturar o valor aqui da linha.
Se não, ou seja, qualquer candle em que a data não esteja sendo trocada, eu vou fazer a plotagem, que vai ser todos os outros candles menos o primeiro do dia. Então essa seria a ideia aqui de retirar essa transição que a gente vê ali, tá? Então vamos dar um parar e executar de novo. Pronto, ó. A partir então agora do primeiro candle do dia, eu começo a ver, né, a minha linha da VWAP sendo plotada aqui como uma linha reta, tá? E aí a gente pode customizar isso através aqui da própria interface gráfica, clicando com o botão direito, vindo aqui na segunda propriedade, né, na segunda opção, que são as propriedades da estratégia, e a nossa linha 2, que é a nossa linha ali de suporte e resistência, eu posso customizar ela. Então vou botar tipo um amarelo mais largão assim, ó, pra gente ver ela, ó. Então abriu o mercado, fechou o primeiro candle, ele captura o valor e traz para nós. Aí você vai me dizer, ah, mas agora se o primeiro candle vier ali e tocar nessa linha, daí paciência, você não vai conseguir ver fazendo dessa forma que a gente criou aqui, tá? Existe outra forma de fazer, que a gente poderia fazer aqui, que seria o seguinte, eu vou deixar isso aqui como esse aqui pronto de um jeito, tá? E eu vou fazer novamente aqui embaixo, tá? De uma forma diferente. O que a gente poderia fazer? A gente encerra essa condição de captura aqui, tá? E a gente cria uma nova condição para fazer a plotagem, que seria, por exemplo, se o horário for menor do que... Aí podemos colocar o horário bem para o finalzão do dia ali, ó. 18 horas. Então, se o horário... Lembrando que agora isso aqui são duas condições separadas, tá? Ó. É uma condição de captura e uma condição de horário. Então, se o horário é menor que 18 horas, eu faço a plotagem, tá? Então, a plotagem ela não vai acontecer, né, das 18 horas aqui em diante. Então, com isso, no primeiro candle, agora eu já tenho aqui o valor, tá? Eu também posso utilizar esse método para eu capturar aqui a minha VWAP, tá? Então, eu poderia fazer o seguinte, dizer aqui, ó, se o horário for, por exemplo, o horário do último candle do dia aqui, ó, 18h23, 18h24. Então, se o horário for igual 18h23, por exemplo, né? Eu capturo a minha VWAP e depois eu ploto ela. Funciona da mesma forma, tá? Só que, se por acaso eu for utilizar um gráfico de Renko e eu não tiver esse horário aqui fechando um candle, né? Tem que estar aqui um candle abrindo aqui, na verdade, né? Esse horário que aparece aqui no balãozinho, 18h20 ali, tem que ter um candle nesse horário. Então, utilizar horário é mais complicado se a gente quer um indicador que sirva para vários tempos gráficos. Por isso, eu vou deixar essa forma aqui comentada, caso alguém queira utilizar, mas a forma padrão aqui de captura vai ser essa que a gente colocou aqui, que tem um candlezinho de atraso ali para fazer mostrar o indicador, mas, né, ele funciona ali em qualquer tempo gráfico. Então eu posso trocar aqui, por exemplo, por uns 5 minutos, o meu resultado aqui vai ser o mesmo, tá? Ele vai capturar ali e vai mostrar. Outra coisa que a gente pode mudar, esse plot que nós fizemos aqui da VWAP, a gente pode tirar ele fora, porque nosso objetivo aqui com esse indicador é apenas trazer a linha, né? Então, se eu quero ver a VWAP normal do Profit, eu posso inserir ela como uma VWAP normal, que nem está aqui, né? Então, esse aqui agora é um gráfico de estudos. Eu vou pegar e vou salvar esse arquivo aqui primeiro. Vou salvar como VWAP. Vou botar pode ser VWAP. Vou chamar VWAP D1, tá? Que seria do dia anterior. Desenvolvido por Marconi Trader. Então salvamos aqui como VWAP D1. Agora eu vou até fechar aqui. Botão direito no gráfico de estudos, inserir indicador VWAP D1. Então tá aqui. Vamos inserir aqui no nosso gráfico. Veja que fechou ali o dia. Então ele já traz aqui o valor, né, da nossa VWAP aqui. Tá? Espero que tenham gostado então dessa ideia aqui.
Veja que nesse dia aqui acabou servindo como um baita suporte, né? Uma baita resistência, na verdade, né? Para que o mercado batesse ali e voltasse a cair, tá? Lembrando que isso aqui também não é operacional, não é uma recomendação, é apenas um indicador. Tá? Então espero que tenham gostado aí do indicador, dessa aulazinha de programação básica. E se você quer baixar esse indicador, o download dele vai estar ali na descrição do vídeo com o código fonte aberto, inclusive, tá? E mais uma coisa, se você tem interesse em desenvolver seu indicador, regra de coloração ou até uma automação para rodar no Profit comigo, entre em contato através do e-mail que está na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. E mais uma vez agradeço então o pessoal que está deixando like nos vídeos e se inscrito no canal. Valeu pessoal, até mais!